Glória a Deus. Neemias 1, amém, igreja? A palavra de Neemias, filho de Arcalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrotado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. E quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Podeis assentar. Aleluia. Senhor, nós te pedimos essa noite, Pai, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações, Pai. Tira todo paradigmas, Pai, todo medo. Que os nossos ouvidos e os nossos olhos, Pai, esteja atento à mensagem que o Senhor liberou essa noite. Usa-me, Pai, de acordo com o teu querer. Cala, Pai, a minha voz, a voz do homem, e fala através dele, Pai. Porque eu tenho a convicção, Pai, que esta igreja é tua e este púlpito é teu. Que a minha alma, Pai, cala nessa noite, mas que o teu Espírito fala, Pai, tocando os nossos corações, mexendo em nossas vidas, Pai, refazendo as nossas histórias, abrindo nossos olhos, gerando em nós um amor incondicional pela tua palavra e pela vivência da tua história. Ajuda-nos, Pai. Queremos ser insignificante aqui na terra, Pai. Porque aqui também, Pai, as pessoas que não entenderam, fez do Senhor o mesmo. E mesmo assim, o Senhor continuou e cumpriu aquilo que veio fazer para nós. E essa obra foi tão perfeita, Pai, que eu tenho o privilégio de estar aqui nesse altar, porque há mais de 2000 anos atrás, o Senhor morreu por mim e por nós. E é por isso que nós estamos aqui, porque somos livres, Pai. A tua morte trouxe liberdade para nós, trouxe vida e vida em abundância, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a entender, nos ajuda a validar para nós e para o outro, Pai, qual foi a mensagem que o Senhor liberou para nós, Pai. E muito obrigado pela tua fidelidade, pela tua cumplicidade e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E por isso que nós estamos aqui, para louvar, para engrandecer e dizer às pessoas que o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai. E nós te amamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Neemias, né? Neemias, um copeiro, um garçom. Neemias era um homem que não tinha uma representatividade, era apenas um copeiro, mas um copeiro do rei, um copeiro que estava no palácio, um copeiro que comia as melhores comidas, muitas das vezes, antes mesmo do rei experimentar. Embora se tivesse veneno ali, se a comida não estivesse boa, ele era o primeiro a sentir isso. Uma pessoa talvez insignificante para muitos e talvez quase para todos.
mas um homem que mudou a história de Jerusalém naquele período. E muitas das vezes nós buscamos pessoas importantes, pessoas de posição, acreditando que vai mudar a nossa história. E muitas vezes desprezamos o simples. Então eu começo a pregação para que nós viemos tomar cuidado com as pessoas que nós desprezamos. Porque esse copeiro simples mudou a história daquela população, daquele povo que estava escravizado. Assim também aquele homem simples que morava lá no aglomerado ali de Belém, né, filho de um tal carpinteiro José, filho também de Maria, uma família simples que não significava nada, mas esse homem que veio de Maria, ele mudou um mundo, e até hoje em qualquer lugar do mundo tem a C e DC. As coisas simples que nos surpreendem, e muitas vezes nós queremos mais do que o simples, não damos valor para a simplicidade, e queremos muito mais. E não foi diferente que esse simples copeiro, Neemias. Vamos prestar mais atenção para as pessoas simples. Ninguém é insignificante. Ninguém é insignificante. Nenhum filho de Deus é insignificante. Porque muitas vezes nós jogamos pelas posições sociais, intelectuais, e desprezamos a simplicidade do ser do sujeito. Não despreza o simples. E se você desprezou alguém hoje, ou tem desprezado, vai lá, conserta, não deixa. O fato é que esse homem Neemias, ele estava num lugar muito bom, muito bom. E quando ele perguntou como estava o povo dele, como é que estava a cidade dele, esse homem, ele chorou, ele sentiu dor. Nós não temos condições de sentir a dor do outro, mas nós podemos ajudar o outro, não só a ressignificar e entender o sofrimento que estava passando. Mas quando ele perguntou, ele falou que o povo estava com grande sofrimento, estava passando por humilhação, porque o muro de Jerusalém caiu, foi derrubado. O muro é algo de proteção, o muro traz segurança. O muro, ele esconde as riquezas e também esconde as pobrezas. O muro, ele vem tamponando tudo aquilo que é verdade do outro lado dele. O muro traz para a gente isso, né? Quando você, não é aqueles que moram em condomínio fechado, mas aqueles que moram, né, em ruas tradicionais, onde, por exemplo, não tem um muro, não tem uma cerca, traz uma insegurança. O muro, ele traz isso, ele traz, porque o muro é a parte mais forte que tem numa casa, numa residência, porque ali ele esconde tudo que está do outro lado. Eu, por exemplo, eu ando muito, voltei a caminhar, né, então fico passando nas casas, né? E tem casas que não tem muro, mas tem casas que tem grades, que tem cercas, né? Que dá para você ver o que tem lá dentro. Então, muitas das vezes, o que você vê lá dentro, você fica imaginando como é que é aquela casa. Não, o cara ali tem um carrão, né? Mas como é isso? O cara com uma casão desse, com um carro que não é um carrão, a gente começa a fantasiar e começa a descrever o que tem do outro lado, começa a querer entender o que tem do outro lado. Mas os muros de Jerusalém não, os muros de Jerusalém são muros largos, muros altos, e que as pessoas não sabiam, não entendiam muitas das vezes o que estava do outro lado. O muro traz, é uma fortaleza. E quando esse muro ele foi derrubado, quando o fogo, né, as guerras derrubaram aquele muro, pronto, ficaram expostos. Ficaram à mercê, vou dizer assim.
O povo sentia segurança naquilo ali. Então Neemias ficou triste, porque quem já foi em Israel sabe como é bonito, foi aquela construção, né? O muro que, assim, o muro que cerca Jerusalém, além dele ser grande, alto e largo, ele traz um charme também, é muito bonito. Eu acho muito bonitos os muros de Jerusalém. Mas o fato que, para reconstruir alguma coisa, a reconstrução, ela requer um trabalho em dobro. A reconstrução, ela precisa ter mais atenção. A reconstrução, ela nos cobre mais do que construir. Porque a reconstrução, você vai consertar aquilo que você acreditou que estava errado. Então, por que foi destruído? Então, quer dizer que a reconstrução, o muro foi mais forte, teve mais precisão do que eu já estava. Então, a reconstrução nas nossas vidas, ela requer mais foco, ela requer mais entendimento, mais conhecimento. A reconstrução, ela precisa de quê? De planejamento. Então, a primeira coisa, a segunda coisa, depois da notícia, como é que estava em Jerusalém, o que Neemias fez? Ele orou. Ele orou. Porque a oração, ela traz para nós um mandato de Deus, uma resposta de Deus. Então, o que ele fez? Ele teve que orar, porque ele precisava de uma aprovação. Uma coisa é o que o nosso coração deseja fazer, a outra coisa é o que Deus queira que nós façamos. Entendeu a diferença aqui? Então, o coração dele ficou triste, ele ficou angustiado, ele sentiu dor por essa notícia, de saber como é que estavam os irmãos lá, como é que estava o povo de Jerusalém, humilhado, daquela forma. E ele nem precisava lá, então ele precisava de estratégia, ele precisava de um aval, ele precisava de uma procuração, não somente do rei, né, que estava no governo lá de Artaxerxes, né, e o povo já estava escravizado há mais de 100 anos, então ele precisava de quê? De um aval de Deus, ele precisava de uma procuração. Então o que ele fez? Ele orou. Quando ouviu essas coisas, senti-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e o quê? E orando ao Deus dos céus. Então, primeiro ele foi buscar uma procuração. Senhor, o meu coração está ardendo. O teu povo, o nosso povo está sendo humilhado. E ele começou orando: Senhor, Deus do céu, Deus grande, temível, fiel, aliança, misericordioso com os que te ama, misericordioso com os que te ama e obedece aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos, estejam abertos para a oração do teu servo. Eu fico imaginando essa oração, sabe, igreja? Eu fico imaginando o fervor dessa oração, a angústia, a dor dessa oração. Ele estava orando por uma coisa que ele não tinha vivido, ele estava orando por algo que ele não tinha passado. Porque ele estava sentindo a dor do outro, ele estava sentindo a humilhação do outro. Ele foi reconstruir algo para o outro e não para ele mesmo. É esse sentimento que tem que entrar nos nossos corações. É esse sentimento que tem que arder nos nossos corações. Só que ele era escravo, ele era um copeiro, ele precisava também que o rei o liberasse. Mas Deus ali naquela oração já deu para Neemias, ó, vai. Deus já deu ele a estratégia. E depois ele foi no rei. E o rei que conhece o seu servo, o rei que estava com seu servo o tempo todo ali, o rei que sabia que Neemias dava a vida dele por ele, porque muitas das vezes ele comia primeiro para ver se a comida estava envenenada.
olhou para ele e disse: Neemias, por que você está com essa cara tão triste? Porque enfermidade não é. E ele com muito medo, ele foi então e pediu ao rei se ele pudesse ir lá na terra dos seus irmãos, lá na cidade de Jerusalém. Como é que eu posso estar alegre, rei? Como é que eu posso estar feliz, sendo que meus irmãos, sendo que a cidade foi destruída, as portas de Jerusalém não existem mais? Como é que eu posso estar feliz? Como é que nós podemos estar felizes que às vezes o pai e a mãe não conhecem a Jesus Cristo? Como é que nós podemos estar felizes que os nossos irmãos estão aí nas ruas, muitas vezes usando drogas, chegando em casa embriagados? Como é que nós podemos estar felizes que nós sabemos que muitas vezes as pessoas que nós amamos, pelos seus comportamentos, por não confessar Jesus como o Salvador da sua vida, se eles morrerem hoje para o céu, eles não irão? Não é o que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Por que nós estamos tão felizes? Eu estou muito feliz que tem irmãos nós em Manaus que estão morrendo, e nós estamos felizes. Como é que nós estamos felizes? Se eu perguntar para nós que estamos aqui nesta igreja hoje, agora, para você que está em casa nos assistindo, e por você que vai nos assistir depois, que hora que você ajoelhou, levantou as mãos aos céus e orou para aquele povo de Manaus? Não, para o Brasil. Eu estou falando hoje. Como nós estamos felizes. E ele diz ao rei: como é que eu vou estar feliz? Porque onde eu estou comendo bem, eu durmo no melhor lugar. Eu tenho o privilégio, mesmo escravo, conversar com o Senhor. O Senhor, como rei, o Senhor percebeu que eu estava triste. Ele não precisava ir lá, Neemias não precisava ir lá, mas ele compadeceu, ele sentiu dor pelo outro. Mas ele foi. Ele foi. E chegando em Jerusalém, já estou no capítulo 2. Tudo que eu estou dizendo aqui é uma narrativa, é uma exposição. No capítulo 2, Neemias chega lá em Jerusalém. E ele começa a andar pelos ares, olhando, e viu que as portas lá já não existiam. Depois ele subiu para um lugar mais alto e viu o muro todo destruído. Não existia. E ele ali sozinho, só estava com um animal que estava com ele. A Bíblia que não relata qual animal que é. Mas nada, à noite, de madrugada, ele ali vendo o trabalho que ele ia ter. E mesmo assim ele não desistiu. Porque ele viu o que ele poderia fazer, o que poderia ser feito, arrumou a estratégia, viu a logística, como é que ia ser. Saiu dali ao amanhecer, ele saiu, foi para um outro lado da cidade. E não contou para ninguém. Ele não contou para os oficiais, para os sacerdotes, não contou para ninguém. Ficou em silêncio. Porque quando nós temos coisas grandes, querido, a gente tem que fazer em silêncio. A reconstrução, querido, ela tem que ser em silêncio. Porque a reconstrução, ela tem que ter foco. Nós temos que nos esforçar mais. Porque ele sabia, se ele contasse naquele momento, ia ter aquelas pessoas que estavam ao lado e aquelas pessoas que iam desanimar. Mas ele ficou em silêncio. Na hora que ele viu a estratégia, na hora que Deus falou com ele novamente, que ele sentiu, está na hora, então ele foi lá e convocou o povo. E grande parte daquele povo falou: Neemias, eu estou com você, nós vamos andar juntos, nós vamos construir juntos.
Mas logo depois veio aqueles outros, aqueles amigos que nos amam, aqueles que batem nas nossas costas e dizem que eu estou com você, começaram a zombar dele. Quem é você? Quando, porém, Sambalate, Oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Mas ele não desanimou. Como eu disse no início, a reconstrução dá mais trabalho, exige mais de nós. Refazer as coisas exige muito esforço. É igual quando aquele casal que separa e fica algum tempo separado e depois volta. Dá trabalho. Então não desanima. Desanima não, porque dá trabalho. Refazer dá trabalho. Dá trabalho pra gente. Muito mais trabalho. É igual a construção desta igreja, a gente fica sempre refazendo, sempre mudando. Dá muito trabalho. Não é fácil isso. O fato é que aquele muro, ele foi refeito, ele foi construído. E quando aquele muro foi estabelecido, não foi só um muro que foi reconstruído. Na reconstrução desse muro, foi também devolvido, reconstruído o ministério sacerdotal. Os sacerdotes voltaram, os ministérios voltaram, o Torá voltou a ser lido, as coisas começaram a estabelecer, porque teve um homem que não desistiu, teve uma nação também juntou a esse homem que não desistiu. Mas hoje eu não quero falar de tudo que eu falei até agora, eu estou falando de reconstrução, de tijolos, de muro. Mas o que eu quero falar nessa noite é a reconstrução da sua vida espiritual, da sua vida com Deus. Reconstruir é algo que já existia. Talvez você tinha uma fé inabalável e hoje não tem mais. Antes você trabalhava no serviço sacerdotal e hoje você não trabalha mais. Talvez você era do ministério de dança e hoje você não trabalha mais. Talvez você era do louvor e hoje você não participa mais. Talvez você ia na igreja e hoje você não quer saber de igreja mais. Talvez você andava com seus irmãos, hoje você não quer andar mais com seus irmãos, porque houve o muro da sua fé, as muralhas que você tanto valorizava caíram, foram derrubadas por um comportamento do outro, por uma queixa do outro, por uma fala do outro. Talvez entrou um desânimo tão grande que você não consegue mais ler a Bíblia, porque o muro da fé caiu. Caiu. A vida que você tinha com Deus não tem mais. Os princípios que você tinha não existe mais para você. Você desanimou de tal forma, mas de tal forma que você não quer saber de mais nada. Às vezes até vem na igreja só para cumprir um protocolo, mas não consegue sentir, não consegue mudar, não consegue reconstruir novamente aquilo que você era. A fé deles estava naquele muro. Aquele muro tinha um símbolo muito forte para eles. Aquele muro protegia a cidade. Aquele muro falava de riqueza também, porque quando mais forte o muro, mais tesouro eles guardavam por trás daqui. Mais largo o muro, mais vistoso é o muro, mais riqueza tem do outro lado.
esse muro, ele foi abalado. Neemias, a história fala do muro, mas Paulo, ele vai trazer, ele troca o muro pela armadura de Deus. E quando a armadura ela é atingida, querido, vai acontecer igual os muros de Jerusalém, vai ser derrotado. O cansaço. Talvez é muito confortável ficar em casa, querido. Eu sei que nós estamos na pandemia, eu sei que uns podem vir e outros não, mas tem pessoas que já desistiram antes mesmo da pandemia. A pandemia foi um gatilho para validar já o comportamento que já tinha antes. Não foi a pandemia que teve o esfriamento da fé, não. Você estava frio antes. A pandemia foi só o gatilho. A fé já estava abalada bem antes do que isso. É igual filhos. Eu falo para toda a igreja, toda a igreja. É igual quando uma mulher, um casal engravida. Há uma alegria dentro de casa, é uma alegria para a família quando engravida. O marido fica muito feliz, a esposa feliz, a igreja feliz, todo mundo feliz, porque uma pessoa engravidou, um casal engravidou. Quando começa o finalzinho da gravidez, da gestação, já começa a ter um desconforto, porque a mulher se transforma completamente, porque quem sente dor é ela, o desconforto é todo nela. E muitas vezes o marido ou o casal não foi preparado para isso. Aí a criança nasce. Aí a atenção é toda voltada para aquela criança. Aí a mulher, mas o marido muitas das vezes não quer saber de nada. Às vezes nem do marido. Uma coisa que era alegria, uma coisa que veio trazer uma harmonia, um ajuntamento, reforçar uma aliança, começa a ter um desconforto, uma briga um com o outro ali. O que era uma bênção, começa a rever. É assim nós na igreja, é assim que é a nossa fé. Porque quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós engravidamos. Ficamos cheios de vontade e começamos a mudar a nossa visão, o nosso comportamento. Ficamos alegres, choramos, cantamos e pulamos, mudando os nossos comportamentos, cada dia ressignificando alguma coisa ali. E de repente o tempo passa e nós ficamos grávidos, nós vamos ficando grávidos dessa gestação da alegria, do amor, da aceitação, da validação. E nós continuamos no Evangelho e chega um ponto na vida da gente que nós alcançamos, nós acreditamos que não precisamos de mais nada, e que quando nós chegamos à maturidade, que nós acreditamos que é a maturidade, a gente começa a perder um pouco daquele gozo quando nós aceitamos a Cristo. Aquela alegria antes começa a baixar. Aquele louvor que eu tanto amava não é mais o mesmo, porque aquela igreja canta as mesmas músicas todos os dias. Aquele pastor prega sempre a mesma coisa. É lógico, mas a Bíblia tem mais de 100. Quantos anos tem a Bíblia? Quantos? 1000 anos? Não tem como mudar ela não, a Bíblia é a mesma coisa. Eu estou cansado daquele irmão, eu estou cansado. E começa a ter os questionamentos de tantas coisas bobas. Não é a igreja que mudou, não é o louvor que mudou, não é a mensagem que é o mesmo, não. É você que mudou. É você que cansou. O apóstolo Paulo fala, finalmente fortaleça-se no Senhor, no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para que os poderes ficam firmes contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis.
Há um muro sendo construído novamente. Paulo ensinando a construção de um muro. Depois terão feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com um cinto da verdade. Olha a pessoa se revestindo de Cristo, firme, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Porque aqui já sabia que dias maus viriam, sabia que as lutas viriam, sabia que a gente ia desanimar, porque muitas vezes nós amamos mais aquilo que Deus nos dá do que o próprio Deus que nos deu. Nós trocamos, nós invertemos as coisas, invertemos tudo, temos desculpa para tantas coisas, mas nessa noite eu quero te dar algo diferente, eu quero trazer algo diferente para você, eu quero dizer para você: passa em revista a sua armadura. Passa em revista. A igreja não é berçário, a igreja é um quartel. Sim, querido, o Deus que você crê é um general de guerra, e dentro desse quartel tem tudo que você imaginava, querido. Nós somos forjados dentro desse quartel para ter o caráter de Cristo, para ter o caráter de Cristo. Serve a igreja para que nós sejamos moldados segundo as Escrituras. Olha como é que está o muro da sua vida, olha como está o muro da fé, como é que estão as muralhas. E Paulo continua: além disso, use o escudo da fé. Querido, sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível. Tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que acreditar. Você tem que acreditar que as coisas não vão continuar igual estão. Você tem que ter fé. Por mais dor que você sinta, por mais desânimo que você tem que ter fé. Você não pode andar da maneira que você está andando e nem pensar da maneira que você está pensando. Tenha fé. Tenha fé que as coisas vão mudar na sua vida. Tenha fé. Tenta reconstruir a fé em você. Ai, puxa, quando eu falo a fé em você, querido, porque você precisa se permitir a exercer a fé em todas as áreas. A fé é onde o homem não pode agir, a fé é onde o homem não pode tocar sem a permissão de Deus. A fé é você andar com os olhos fechados, sem ter medo de tropeçar. A fé é a certeza, é a convicção daquele que não existe, mas para você existe, mesmo que eles digam não, mas para você sim. Fé. Cadê a fé? Não se fala mais em fé. Você não fala em fé, você não pode falar em Deus. Você não consegue agradar a Deus, você não exercer a fé. É impossível agradar a Deus. Tem que ter fé em todas as coisas. Fé na morte e fé na vida. Fé. A fé é a anulação total
do poder ou da autoridade que você acha de ter de fazer alguma coisa. A fé é a certeza da anulação total do homem. Não tem nenhum livro que não seja a Bíblia que fala sobre fé. Você não vai aprender fé na faculdade, não, querido. Não tem como. A fé vem o ouvir e ouvir a palavra de Deus. Busca ela. Além disso, usa o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Todas. É só a fé que você consegue anular. Sabe aquela palavra que fala para você que não, você fala que é sim? É fé. Sabe aquela palavra que todos estão contra você, mas você mantém firme na palavra do Senhor? Fé. Fé. Usa o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Eu já cansei de falar e soltar, eu vou repetir. Entre aquilo que eu falo e o que está escrito, fique com o que está escrito. Entre que vocês falam para mim o que está escrito, eu vou ficar o que está escrito. Orem no Espírito, e todas as coisas, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, esteja atento e persevere na oração por todos. Aqui está falando para ficar firme na oração por você e para você? Não, querido. Não. Tendo isso, esteja atento e persevere na oração por todos os santos, por todos os seus irmãos. Reconstrua a sua vida sacerdotal. Reconstrua ele. Não estou falando de salvação, não. Estou falando de vida eclesiástica. Eu estou falando de vida sacerdotal. Reconstrua também os seus sonhos, que caíram, que derrubaram, e você está muitas das vezes, vou usar essa palavra, com preguiça de refazer. Reconstrua. Reconstrua as amizades perdidas, as pessoas que você andava, que você se alegrava e que se sentia bem. Reconstrua. Reconstrua a vontade de congregar, de andar com a família. Reconstrua, irmão. Você que está em casa, você que também que vai ouvir essa palavra depois, reconstrua a sua vida. Não tenha medo, faça igual Neemias. Faça uma autoanálise. Olha para dentro de você. Vê aonde que os muros caíram. Olha para a sua vida, olha para você. Vê onde que foi. E não conta para ninguém não. Ore, que Deus vai te dar a estratégia para que você tenha um recomeço de uma nova história em Cristo Jesus. Vê onde está o erro. Olha onde caiu. O que Deus te deu não foi para você afastar, foi para você ajuntar mais e dar testemunho aquilo que Deus fez por você. É diferente. Diferente. Não é para você ir embora, não. Aquilo que você sonhou, aquilo que você buscou, é para você dar testemunho, para ele saber de onde veio aquilo que você tanto sonhou e que hoje está em tuas mãos. Reconstrua a sua fé. Reconstrua a sua família em Cristo Jesus.
A armadura aqui é como você pegasse Cristo e vestisse. Porque aqui está falando de verdade, aqui está falando de justiça, aqui está falando do Evangelho, aqui está falando de fé. A armadura é você vestir de Cristo. E quando você está com Cristo, você não perde, você vence. Lutas, choros, pode até derramar sangue, querido, mas você vence em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo, igreja? Reconstrói a sua fé. Não desanime. Volta para os caminhos do Senhor. Exerce a fé, querido. Não tenha medo de exercer a fé. A fé não é para você obter aquilo que você deseja, não, querido, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. O maior exercício da fé é quando você deseja algo e não alcança, e com alegria você fala ao Senhor: obrigado, Pai, por não receber aquilo que eu pedi, porque eu sei, Pai, se eu não recebi, porque o Senhor tem algo melhor para mim. Isso é fé. Isso é fé, querido. Reconstrua a sua vida, porque Ele jamais vai esquecer daquele que Ele ama. Por amor Ele te alcançou, e Ele sempre vai te alcançar, porque Ele te ama. Ele te ama, querido. Ele te ama. E não conta para ninguém da sua reconstrução, não, porque as pessoas vão zombar de você. Você que está afastado da igreja, você que está afastado do Senhor, você que está desanimado, começa hoje. E não conta, porque eles vão lembrar mais do seu passado do que vai querer enxergar o seu presente, querido. Você é de Cristo. Ele te amou. Ele te amou, Ele te ama. E o amor que Ele tem por você, Ele te alcança. Ele te alcança. Neemias trabalhou junto arduamente. Pessoas se levantaram e zombaram, mas o muro foi reconstruído. Então eu peço à igreja nessa noite: levanta, a igreja, se coloca de pé.